Salve, amigos do Moviola, eu sou o Felipe Fernandes e hoje, dando prosseguimento à nossa cobertura do Oscar, vamos terminar de falar dos curtas-metragens da premiação. Vamos falar sobre os documentários em curta-metragem. Uma categoria que esse ano foi bem desnivelada ali, tiveram alguns filmes que eu gostei bastante, outros que eu não gostei tanto, tratando de temas pesados como a pena de morte, outros sobre a violência policial, falando também sobre massacre em escolas. E por outro lado, dois documentários falando sobre música, uma contando a história da primeira mulher a tocar na Filarmônica de Nova York, e o outro um filme bem bonitinho de um grupo de crianças que participam de uma apresentação de fim de ano na orquestra da escola deles. Mas antes de falar propriamente dos filmes, quero pedir que você siga o Moviola no Instagram, @moviola.insta, no YouTube, deixe seu like, comente, compartilhe, essa interação ajuda muita gente. Então vamos lá aos documentários em curta-metragem no Oscar 2021. Death by Numbers é um filme que trata da questão recorrente dos massacres que acontecem em escolas nos Estados Unidos, analisando através de um caso específico em que o atirador sobreviveu e foi levado para julgamento. Mais que o ocorrido e o julgamento, o filme acompanha uma das sobreviventes do massacre, uma jovem que saiu ferida e viu seus amigos serem assassinados na sua frente. Se trata de um filme sobre uma sobrevivente, que precisa retomar as dores, traumas e lembranças do fatídico dia para lidar com o julgamento do atirador. Sam demonstra uma maturidade pouco comum para jovens da sua idade. Certamente essa maturidade prematura é decorrente do trauma, mecanismo de uma jovem que perdeu tudo, vive com traumas psicológicos, um sentimento de culpa inerente, muito comum em sobreviventes desse tipo de situação e que, ao ter sua juventude destruída, amadureceu para tentar lidar com tudo isso. Ao ter a oportunidade de ser a porta-voz da sua comunidade, falando diretamente com o atirador, Sam expurga suas dores, em um momento importante em seu processo de cura, provando que ela nunca mais será a mesma, e que sua busca por algo parecido com o que um dia ela considerou felicidade será sua maior vitória contra o atirador. A importância da inserção musical na vida das crianças é algo que deveria ser super comum em qualquer escola. Misturar crianças com música e os conflitos e desafios desse processo de desenvolvimento são interessantes, e as crianças presentes aqui são uma gracinha. É fácil torcer por elas, encantador ver a performance na formatura, com as crianças ali reunidas executando a música na festa que trata de um momento de passagem entre eles. Dito tudo isso, como documentário, é um filme muito simples, praticamente um registro daquele processo, eficiente como documento da vida daquelas crianças, mas injustificável como um filme indicado para qualquer festival, quem dirá para uma das maiores premiações do cinema. Tratando de um tema delicado, esse curta trabalha diferentes questões morais, uma situação limite complexa, jogando com o espectador suas vivências e convicções a refletir sobre toda a situação, ao abordá-la sobre diferentes pontos de vista. O homem que matou um outro homem brutalmente com 29 facadas precisa pagar pelo seu crime. Passados 18 anos, parece verdadeiro que a experiência e todas as suas consequências mudaram profundamente aquele homem, que parece compreender a brutalidade dos seus atos e as consequências na vida de outras pessoas. Não é justo que o Estado tenha permissão para matar qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, é justo que o filho da vítima queira a justiça máxima para o assassino, mesmo que seja a pena de morte. São dores diferentes para todos os envolvidos, e dois jovens que crescem sem seus pais. Duas vítimas de um mesmo crime, de um mesmo homem, mas não com a mesma dor.
Se utilizando de imagens que por lei são cedidas à população, o curta é um exímio exercício de montagem, que mistura um mosaico das imagens, revelando os acontecimentos que culminaram na morte banal de um jovem barbeiro negro. Misturando telas a cada novo acontecimento, o filme constrói uma tensão crescente, que revolta o espectador, tal qual os moradores do bairro. O despreparo da polícia é assustador e comprova que esse é um problema generalizado, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Existe não só nos Estados Unidos um histórico de mortes de homens negros em função dos excessos e do despreparo da força policial. Os registros estão aí e a impunidade é recorrente, que segue alimentando esse racismo sistêmico. Nesse caso mostrado no curta, os agentes foram penalizados por questões internas. A morte do jovem no meio da rua, em plena luz do dia, foi ignorada. Parece um ato menor que o código de conduta dos policiais. O documentário exalta a história de Orrin O'Brien, pioneira musicista que, em um ambiente completamente dominado por homens, conseguiu seu espaço e fez história como a primeira mulher da Filarmônica de Nova York. Recém-aposentada, o curta exalta sua história por meio de pequenas entrevistas, alguns artigos de jornal e principalmente pela perspectiva da própria protagonista, que, diferente de seus pais famosos, fugiu dos holofotes, se inserindo em um organismo pulsante e coletivo que é uma orquestra. Dirigido por sua sobrinha, é um bom filme como forma de marcar a história da baixista, disseminar essa história que de fato é importante. Mas como documentário, é muito simples, não consegue emocionar, nem traz uma dinâmica ali, uma montagem que remeta a algo mais interessante, como filme. Então é isso, pessoal, fechando os curtos do Oscar 2025. Agradecer mais uma vez você que acompanhou aqui nossa cobertura. Lembrando que amanhã, no dia do Oscar, ainda domingão do Oscar, ainda vai sair o nosso vídeo com a crítica do Incompleto Desconhecido, filme que estreou agora nos cinemas na última quinta-feira. Então permaneça ligado no Moviola e domingo à noite também a gente vai estar trazendo um conteúdo ainda especial. Espero que mais especial ainda com a vitória do Ainda Estou Aqui. Então fiquem ligados no Moviola, que ainda tem muita coisa até o Oscar. Um grande abraço e até a próxima.